Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos em mais uma noite de palestras que o nosso grupo nos oferece, né? Da AME, a Sociedade Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e aos amigos espirituais que temos a certeza estão aqui conosco, dizendo: Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tanto amor que nos envolve. Te agradecemos por este trabalho, por essas palestras que temos todos os meses, onde tantos ensinamentos maravilhosos nos chegam e trabalham em nós e nos ajudam. Hoje temos uma palestra maravilhosa, como sempre, e agradecidos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, damos por aberto os trabalhos desta noite. Que assim seja. Agora peço ao nosso irmão, Dr. Rogério, para falar, apresentando para nós a nossa palestrante querida, bem-vinda, e assim teremos horas maravilhosas neste momento. Muito boa noite a todos. Bom, me cabe aqui, então, rapidamente apresentar a nossa amiga, nossa colega, que é a doutora Tatiana Tourinho, né? A doutora Tatiana é médica reumatologista, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Mestre e doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vai nos brindar aqui hoje com o tema as funções psicológicas dos chakras. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela sua vinda. Estávamos com saudade, já fazia alguns anos, né, que não vinha à nossa casa, e felizmente esse ano vamos poder contar com o seu conhecimento. Né? Fique à vontade. Boa noite a todos. Vou me levantar aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Agradecer a vocês por essa oportunidade, que no momento em que nós estamos estudando para passar a informação para outras pessoas, a gente sente a responsabilidade e aí a gente aprende mais, né? A melhor maneira de aprender um assunto é prepará-lo para ensiná-lo para alguém. Então, toda oportunidade que eu tenho de fazer essa experiência, eu me sinto muito gratificada. Esse é um tema muito interessante, porque ele contempla não só a doutrina espírita, mas todas as filosofias, religiões, estudos sobre a espiritualidade. Porque, na verdade, os chakras, né, e vocês já vão saber o que... Deixa eu ver se eu acerto. É para cá? Não, acho que é para cá. Acertei. Vocês já vão ver o que significa chakra. Chakra é uma palavra do idioma sânscrito, né? Um dos idiomas da Índia. E ele quer dizer o quê? O significado é roda ou círculo. E que nós temos o hábito, né, na doutrina espírita, de nos referirmos a eles como centros de força. Então, na verdade, são rodas ou círculos de força, de energia, porque eles se apresentam exatamente como um círculo. Nós já vamos ver bem adiante isso aí. Então, só para chamar a atenção um pouquinho em destaque, nós vamos vê-los individualmente. Então, o genésico, o esplênico, o gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, vocês veem que todos são representados como um círculo de energia. Interessante que cada um tem a quantidade, parece uma flor, né? A representação é de uma flor. Aqui tem 4 pétalas e aqui tem infinitas. Então, se a gente for entrar muito a fundo, a gente tem que estudar física, né? Eletricidade, energia. E eu vou dizer a vocês que eu tento entender isso, estou me esforçando, mas acho que é só na próxima encarnação que vai entrar de verdade. Então, a gente pega o que consegue, né?
A gente tem que se esforçar, mas também não ficar frustrado se não entende bem. A gente tem que se esforçar. Então, aí está a representação dos 7 chakras. No local, tem o mesmo nome do sítio anatômico, né? Que a anatomia também se refere à região do corpo físico, mas o importante é a gente saber o que é mesmo isso aí, né? A gente vai falar de cada um, como eles são importantes na nossa vida, mas é importante saber que todos juntos representam nada mais, nada menos do que o corpo energético, né? E para vocês saberem que na medicina a gente tem uma correlação, cada centro de força de energia, cada chakra, tem um representante no corpo físico de uma glândula que secreta hormônios. E são glândulas muito importantes no controle dos nossos órgãos, das nossas emoções. Elas trabalham também uma conversando com a outra, através dos hormônios que elas liberam, fabricam, mais ou menos. Então, é por isso que a medicina ela entende essas funções como se fossem hormonais. Porque, na verdade, o que a gente consegue medir, detectar, né, entender na fisiologia, na função dos nossos órgãos, são as dosagens de hormônio, como é que aquela glândula está funcionando, como é que trata para mais, para menos. Então, isto a ciência já há bastante tempo está familiarizada e conhece em detalhes. O que nós não temos ainda, a confirmação científica, porque não temos métodos que detectem ainda, né, é que, na verdade, quem comanda essas glândulas são os centros de força. Então, os centros de força, os chakras, eles não estão no corpo físico, estão no corpo espiritual, no corpo mental, nessa camada de energia que a gente tem, que eu já vou mostrar para vocês. Qual é a principal função, né? É captar, organizar e distribuir essa energia. Então, como centros de força, como centros de energia, eles são os reguladores dessa energia. A gente fala muito em energia, né? Ah, entrei no lugar, essa energia não é boa, aquela fulana ali, não gosto da energia dela. Ou Chico Xavier, né? As pessoas entravam na porta e já sentiam um prazer, um bem-estar. O que é isso? Que energia que a gente fala sem saber? A energia que nós estamos falando é o corpo de energia, que a gente pode chamar de duplo etéreo, né? Que está... onde estão esses centros de força. Então, a função dos chakras, ou dos centros de força, né, é captar como um para-raio uma energia que vem, uma onda mental, algum estímulo, ou de encarnados ou de desencarnados, podem ser guias espirituais, a gente se comunica através da energia. Então, essa onda é captada, né, pelo nosso corpo de energia, que é o duplo etéreo. Essa captação vai se organizar e distribuir. Quem faz isso é o centro de força. E aí ele vai mandar para as determinadas funções que cada centro de força é responsável. Os 2 primeiros centros de força são mais fisiológicos. Eles estão mais... A competência deles maior é cuidar dessas funções orgânicas. Os demais, a gente já vai ver para que é. Uns são mais da razão, da racionalidade, e outros são mais da emoção. Então, o que a gente precisa entender é que a energia vem, é captada, distribuída
E aí depende do chakra como é que ela vai ser, se posicionar, ser importante ou não, positiva ou negativa no nosso corpo. Então, qualquer vivência que a gente tenha, né? A gente vai assistir uma palestra. Nós estamos passando por uma experiência. É uma vivência. Essa situação libera energia. Não existe absolutamente nenhuma atividade que um ser vivo tenha que não libere energia. É impossível. Todos nós, seres vivos, liberamos energia. Uns mais primitivos são ondas muito baixas, captadas por muito poucos em sintonia, e aí, à medida que a gente vai evoluindo na progressão espiritual, né? Do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal, que é onde nós estamos, para o angelical, a gente vai ganhando atributos e vai ficando mais complexo, né? Mas fica com mais habilidade, porque já alcançou aquela etapa da sua progressão. Se essa vivência que traz essa energia é uma energia de dor, sofrimento, de mal-estar, o chakra recebe isso aí, ele se fecha. Então, ele retém essa energia, ele não dispersa. Quando a vivência é de alegria, de paz, isto é, esse tipo de emoção, de energia, porque depende da onda, né, da sua amplitude, é capaz de ativar e abrir aquele centro de força, e ele, então, se encarrega de irradiar para todos os outros centros e estimular funções benéficas para o corpo físico, mental e espiritual. Bom, o chakra aberto, então, quando ele tem essa possibilidade daquela energia despertá-lo, né? O que acontece? Ele vai captar essa energia, que é a energia cósmica, o fluido cósmico universal, energia do mundo energético em que nós todos estamos mergulhados, e ele vai se girar no sentido horário. Essa energia no sentido horário do relógio é uma energia boa. Ela abre, é como se fosse uma manivela. Vai abrir o chakra. Quando abre, irradia toda aquela energia que é captada e é multiplicada. É uma usina, é um centro de força. Então, ele multiplica aquela energia que entrou para encaminhar para os outros. Então, promove saúde total, física, mental e espiritual. O ideal seria se todos os centros estivessem abertos, em equilíbrio, né? Funcionando bem, aproveitando as energias boas. Porém, não é sempre assim, né? O que é o chakra fechado? O chakra fechado é a manivela ao contrário. Ele não vai captar a devida energia, se ele não está aberto, ele nem vai captar. Mas se porventura ele está aberto e capta uma energia de baixa voltagem, isto desencadeia uma girada anti-horária. Então, isso vai bloquear o chakra. Ele não vai conseguir irradiar, estimular os seus pares, né? Não vai conseguir dispersar energia boa, ele vai fechar. Então, sentido horário ele abre, dispersa, sentido anti-horário ele fecha, bloqueia e retém. Uma situação muito comum do dia a dia, que a gente pode já perceber se o indivíduo tem aquele chakra bloqueado, é quando ele não consegue, ele próprio, assumir suas atividades, suas atitudes, suas culpas. Ele não consegue entender, refletir para si próprio o que está errado nele. Geralmente, a pessoa usa um mecanismo psicológico, que é uma defesa, né? Mas é uma defesa primitiva, infantil, de colocar a culpa no outro. O problema não é meu. Não sou eu que não quero trabalhar.
não tem emprego para mim. O governo fechou as vagas. Eu fui me inscrever, mas cheguei na última hora, ninguém mais deixou eu me inscrever, e assim fica, né? Ele não entende que é ele que está se atrapalhando. Então, por quê? Porque ele nem consegue se dar conta de como a sua energia está estagnada, fechada, não está fluindo, ele está parado, prisioneiro de uma emoção, e isto vai atrapalhar todo o processo de vivência dele, de saúde física, de relacionamentos, de trabalho, de felicidade, e muitas vezes até de doenças mesmo, gerando uma limitação. Bom, o que a gente sabe, né? A maioria das pessoas tem 3 a 4 chakras fechados. Essa é a média. Só para lembrar, eu botei na primeira figura, mas essa aula aqui eu preparei utilizando um livro da Bárbara, que eu esqueço o sobrenome dela. Eu mostrei ali, depois eu mostro de novo. Mãos de Luz. Todos, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Essa apresentação dela eu achei a mais didática, a mais fácil da gente entender. Tem muitos livros sobre chakras, muitos. Então, não é um assunto tão restrito como eu vou apresentar para vocês. O que eu vou apresentar é o básico, mas deixando o interesse, o estímulo para que vocês se aprofundem, né? Porque existem livros maravilhosos mostrando bem como é, principalmente, a parte de energia, o funcionamento da energia. E que eu, por limitação minha, acabei não dando preferência, e dando preferência ao motivo do título da aula, que é como os nossos centros de força, os nossos chakras, vão influenciar na nossa psique, né? Então, a cada função de um chakra vai determinar o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Então, vocês estão vendo ali como é que funciona a energia negativa ou um chakra fechado. O chakra fechado também, ele permite que o indivíduo se perturbe, se confunda. Então, nós não vemos o mundo real, a gente começa a fantasiar e ver coisas que nós acreditamos que são verdadeiras. Então, é aquela pessoa que a gente chama de cabeça dura, né? Não aceita a opinião de outra pessoa, não quer ir adiante, você empresta um livro para ele ler, ele não lê, né? Ele não cede. Então, são pessoas mais arredias, resistentes. É exatamente aquela experiência que a gente faz para avaliar o pensamento do indivíduo, né? Se ele tem um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Mostra um copo com água pela metade e o pessimista vai dizer que está meio vazio e o otimista vai dizer que está meio cheio, né? Então, é a maneira como cada um interpreta o que está vendo. Então, a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê como nós somos. É por isso que, às vezes, vocês devem ficar assim, pensando, né? Algumas pessoas te fazem perguntas que você diz, mas que é isso, né? Não tem nada a ver comigo. Não, ela está fazendo aquela pergunta, eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem básico do dia a dia das pessoas. Mulher, né? A mulher, ela é muito de se enfeitar, da aparência, isso é do sexo feminino. Então, vamos dizer que ela comprou um vestido, vai numa festa e tem outra com o mesmo vestido, né? As duas evitam se encontrar, se cruzar, para ninguém perceber. Aí, chega uma outra, bem tranquila, com chakra aberta, feliz, não está nem aí, nem percebeu nada, e chega para conversar com ela. Aí ela fala, pois é, o que você acha desse meu vestido? Você acha que ele é bonito? Eu paguei tanto por ele. Começa a falar. Aí você não entende. Não, mas está bonito, não tem nada a ver, está lindo o teu vestido, maravilhoso, que bom. E ela meio não ficou tranquila ainda, aquilo ainda não está resolvido. Mas ela precisa da opinião da outra para ela se acalmar.
E essa outra fica pensando, o que aquela dali queria falar? Não entendi nada, aquela coisa, né? Pergunta para o outro. Aí ela vai caminhar pela festa, vai no banheiro, encontra a outra com um vestido igual. Ah, agora eu entendi, né? Agora eu entendi. Então, as pessoas que estão muito influenciadas por ideias fixas, né? Que a gente chama de fixação mental, essas pessoas que a gente chama de cabeça dura, elas realmente são muito prisioneiras destas ideias. E isso tem tudo a ver com o chakra fechado, né? Vamos adiante. Então, agora a gente vai ver como é que se apresenta essas camadas de radiação de energia. A gente consegue apresentar o que a gente chama de halo psíquico, né? Alguns chamam de aura, mas que nada mais, nada menos do que a energia. Cada um de nós tem um campo de energia que irradia. Isto não é visto a olho nu, olhos normais. Quem enxerga isto são os clarividentes. E os clarividentes enxergam os chakras. Eles enxergam, tá? Então, olha aqui, ó. O chakra coronário, que tem um cone, nós vamos falar sobre ele, que é o mais importante da vida espiritual. É o que tem mais infinitas pétalas, né? Então, nós temos, cada um expressa na sua periferia, nada mais, nada menos do que a sua energia. E é por isso que o Chico Xavier, a gente, quando entrava lá na cidade, já tinha a percepção positiva. Dizem que a aura dele, o halo psíquico, era quilômetros, né? Então, quanto mais generosa, mais pura, mais altruísta, mais em paz o indivíduo, mais camadas de energia ele vai apresentar, porque vai ter mais chakras abertos, né? E a cor também é correspondente a essa onda de energia do chakra. Então, vamos, ó, aí está os chakras, né? E cada um vai irradiar uma camada, e aqueles que têm todos os chakras abertos funcionando, vai ter, então, essa periferia maior e mais colorida. Como é que a gente classifica, então, pela função? Vamos agora ver para que serve cada um, né? Eles trabalham em grupo, mas cada um especificamente tem uma função. Existem os centros, como eu falei para vocês, mais da razão, outros da emoção e outros da vontade. Parece que as coisas são parecidas, mas não são. A vontade é o que sai do espírito, é a essência do indivíduo, né? Aquilo que ela tem dentro dela, verdadeira, que muitas vezes nem ela sabe o que é, mas está lá. A emoção é a interpretação interna desta vontade, né? Ou de algumas ações que a gente recebe de outras pessoas. E a razão seria a interpretação disso tudo para orientar a atitude do indivíduo. Então, nenhum de nós, ser humano, funciona sem ter esses três andares, né, de funcionamento de energia. Isso tudo é energia. Então, a gente tem a vontade, que gera uma emoção, e que, se está tudo em harmonia, a razão também vai entrar em harmonia, e a atitude vai ser de acordo com a vontade. Se a vontade é uma vontade que não é, apesar de gerar uma emoção, a razão não aceita, ela não vai ser expressa. Porém, essa emoção que foi despertada vai ficar ali. Então, todas essas situações do nosso dia a dia exigem esse tipo de triângulo, né? Vontade, emoção, razão. Quando a gente tem uma razão mais forte,
a gente geralmente não... É o que as pessoas dizem, fulano é muito emotivo, o outro é muito impulsivo, o outro é muito frio, né? Então, o impulsivo é o da vontade, o emotivo e o frio da razão. Nem sempre é frio, né? Os chakras da razão geralmente estão na cabeça e pescoço. Os da emoção estão na frente do corpo. E os da vontade atrás. Porque os chakras trabalham em pares. Do lado da frente, A. Do lado de trás, B. A gente já vai ver o que é isso. Vamos falar do primeiro. O primeiro chakra, então, que tem a cor vermelha, também chamado de coxigiano, fundamental, básico ou raiz, ele está justamente na região final da coluna vertebral. A grande função desse chakra é fornecer ao indivíduo, realimentar a vontade de ficar no corpo físico. Então, por isso que ele é bem fisiológico, ele é bem físico, ele tem uma função de manter o indivíduo, o espírito, que somos nós estamos no corpo físico. A gente não é um corpo habitado por um espírito, é o contrário. Nós somos um espírito vestido por um corpo. Então, a gente precisa estar nesse corpo. Muita gente, às vezes, tem vontade de não estar ali, né? Mas está. E se está, tem que permanecer, porque enquanto a gente está encarnado, a gente tem uma missão, um compromisso, um aprendizado que a espiritualidade nos proporciona. Então, esse chakra, ele tem, é o que dá o impulso mais poderoso da vida, do indivíduo querer viver. Então, é como se fosse uma bomba de energia ascendente pela coluna, né? Então, desde o cóccix até a cabeça, a nuca, essa energia concentrada neste centro vai gerando, dispersando essa energia de vida por outros centros de força. Quando ele está fechado, o que acontece? O indivíduo é desanimado. Ele não consegue, ele geralmente é preguiçoso, sedentário, ele não tem vontade de fazer nada, você convida para ele sair, ele não gosta de sair, tudo está ruim, se ele vai, ele reclama. Então, é um indivíduo, inclusive, muitas vezes, é uma situação muito presente nas pessoas deprimidas e dos suicidas, né? Porque o momento mais dramático de ruptura total dessa vontade de viver se dá quando o indivíduo termina com a sua vida física, né? Então, a gente tem uma força muito, muito poderosa que nos mantém vivos. Isso é um instinto, né, que está no cérebro primário, primitivo, reptiliano, de lutar pela sobrevivência. Então, isso é inconsciente, está presente em todos os seres vivos. A plantinha busca o sol, né? Botaram ela na sombra, ela se joga para onde vem o sol. Então, a nossa natureza é de vida, de proteger a vida, de manter-se vivos. Quando esse chakra está reduzido ou bloqueado, então a gente observa aquela pessoa que não tem apego à vida, que não se importa, que está desistindo, né? O segundo chakra tem o 2A e o 2B. Ele tem a cor laranja e tem o nome de esplênico, né? Esse é também chamado de genésico. É o órgão, ou o chakra, que está relacionado aos órgãos de reprodução para gerar uma energia no indivíduo de aproximação com o sexo oposto para ter uma união. E, com isso, ter a união sexual, que aqui também a gente tem o impulso, o segundo impulso mais poderoso. O primeiro é a vida e o segundo é o sexual. O impulso sexual também é conhecido como libido, né? Quem assim o caracterizou para justificar a psicanálise, principalmente, foi o Freud, né? Então, a libido
ela não é ruim. O instinto sexual, ele não é só instinto para ter uma relação sexual. Essa libido é a vontade de realizar, é a vontade de fazer coisas, é a vontade de crescer, de agregar. Então, é o que o Freud chamava de instinto de vida, né? Para que você mantenha-se nesta comunidade, que você faça progredir aos que estão próximos, construir criatividade. Então, essa é a função do segundo chakra, que tem como missão principal a perpetuação da espécie. Então, estar vivo e perpetuar a espécie através da libido de uma forma, porém, organizada, né? Moral. Então, quem tem este chakra aberto, ele rompe barreiras, aproxima os seres, está na fonte da vitalidade, a sexualidade é uma energia vital, a libido é carregada no chakra A e descarrega no 2B, que já é a execução do orgasmo, né? Então, o orgasmo é prazer e bem-estar geral. Então, esta corrente de energia, ela é uma energia bem conhecida, bem localizada no chakra genésico, e ela tem várias funções que eu falei para vocês, que é da criação, da reprodução e do progresso do indivíduo. O 2B, aliás, esse é o 2A. Esse nome genérico, sexual, o esplênico, são várias denominações que dão, é a mesma coisa, tá? Eu só achei interessante que esse livro da Bárbara, ela fala que o 2A é mais conhecido como genésico e o outro como sacro, né? Mas o importante é que os dois têm que estar em harmonia. Eu falei para vocês que trabalham em pares, né? Um recebe, capta a energia e passa para o outro executar. Então, o que está na frente recebe e o de trás executa, né? Então, aqui a gente tem a qualidade do amor, né? Dá e recebe prazer, aprecia o sexo, é companheiro, entende a parceria. São pessoas com esse chakra aberto e bem administrado na quantidade de energia, ela vai ser uma pessoa mais tranquila e mais fácil de conviver. No entanto, no 2B, que é o centro que vai executar, aí será medida essa quantidade de impulso para ela ser transmitida de uma forma positiva. Porém, existem situações em que esse chakra é fechado. Muitas vezes, na maioria das vezes, por preconceito ou por reservas culturais, né? Então, o indivíduo faz de conta que não tem aquilo. Não, eu não tenho instinto sexual, eu não tenho libido, eu vou viver assim, né? Ninguém chega perto de mim, porém não entende que existe o instinto. Então, se você bloqueia o chakra, você vai ter dificuldade de ter um relacionamento ou de, pelo menos, respeitar o seu parceiro. E, muitas vezes, dependendo da situação, se esse chakra está muito ativado e não tem uma razão segurando, ele pode dar o efeito contrário. O indivíduo ser hipersexuado sem valorizar devidamente aquela emoção, para que ela existe, né? E a gente já vai adiante nessa. É um chakra que tem muito assunto para a gente conversar. Por exemplo, esse chakra ele é responsável pelo relacionamento, né? Então, dar e receber. Vence o egoísmo, vai mostrando a coletividade, a união física, a espiritualidade entre dois seres, essas energias que circulam entre duas pessoas, sejam do mesmo sexo, do sexo separados, pais e filhos, não importa, o amor de uma forma geral, ele tem que ter essa alimentação.
E essa energia captada devidamente por esse chakra, ela vai manter essa pessoa muito bem. Ela, em todos os seus relacionamentos, ela não vai ter dificuldade. Porém, o indivíduo que tem qualquer bloqueio, ele vai ter dificuldade, né? Então, a comunhão, ela é permitida quando há uma devida dispersão da energia no chakra. Quando esse chakra está fechado, o indivíduo tem dificuldade de dar e receber, vai ter disfunções, projeções, incapacidades superficiais. É aquela pessoa que não consegue gostar de alguém. Quando ela começa a gostar, se dá conta, ela se afasta para não sofrer, né? Então, são indivíduos que não conseguem permitir o funcionamento do chakra adequadamente e vão ter perturbações no seu comportamento. Vocês estão vendo aí que cada chakra pode mostrar, se ele está aberto ou fechado, o comportamento daquele indivíduo, né? Como isso é importante para a psicologia, para a medicina, para tudo em geral, para a gente conhecer as pessoas. Então, o indivíduo que tem esse chakra muito bem controlado, ciclando adequadamente nas ondas de energia, de saúde, de alegria, o que vai acontecer? O indivíduo vai estar com uma energia vital tão forte que ele está doando. É o caso que eu falei do Chico Xavier, né? Então, ele reorienta a libido. Falei para vocês que o desejo sexual, a energia sexual é de vida, não é só de sexo. São pessoas que conseguem atingir o bem-estar sem o orgasmo físico. Então, são indivíduos que sublimam. O que é a sublimação? A sublimação é um mecanismo de defesa, né, do ego, e que Freud descreveu assim, né, que é, na verdade, você usar outro recurso para liberar a sua energia num recurso que vai substituir outro. A gente geralmente usa a sublimação para coisas boas, né? Então, fulano está sublimando. Então, a pessoa que ficou viúva, tinha um companheiro que se dava muito bem, pode ser o homem também, e que está 1, 2 anos sem companheiro sexual e que consegue sublimar o seu instinto sexual através de atividades religiosas, né? E que não está sofrendo pelo bloqueio, né? Ela consegue fazer essa sublimação. Geralmente, a sublimação é através de atividades que vão trazer alegria e paz, porque aí vão abrir o chakra de uma maneira de criatividade, de produção, de atividades, de comunidade, né? Então, porém, o que a gente sabe é que a maioria dos humanos não está nessa fase. A gente ainda está longe disso, né? Poucos os que realmente já alcançaram. A gente tem exemplo do Chico Xavier, do Divaldo Franco, né? Pessoas que a gente realmente vê que a energia dessas pessoas, a energia vital, é tão intensa que são pessoas que trabalham 24 horas por dia, dormem muito pouco, se alimentam de uma maneira muito reservada e que vivem até os 80. O Divaldo está com 88, eu acho, né? É. Então, isso aí o que é? É energia vital, porque são indivíduos que são extremamente já resolvidos nesta coordenação desses centros de força e conseguem executar as suas atividades de amor, né, sem dificuldade, sem nenhuma restrição, sem nenhum bloqueio. Então, a gente tem que chegar lá. Provavelmente vai precisar de algumas encarnações, mas não vamos desistir, né? Isso é muito interessante. Quando os 2 chakras, o primeiro e o segundo, estão abertos, existe uma sensação de ânimo, potência, coragem, vontade, determinação. Então, há uma harmonia nessas
correntes de energia, e isso faz com que o indivíduo tenha uma repercussão no seu corpo físico muito boa. É o que eu falei para vocês, o primeiro e o segundo chakras, eles são muito da função física. Eles captam a energia, eles têm essas funções, e o resultado é uma atividade física com saúde, com atitude, com vontade, né? Então, isso tudo está relacionado a esses dois chakras estarem abertos e em sintonia, em harmonia. Agora vem o terceiro chakra, que é um chakra mental. Também chamado de plexo solar, gástrico, umbilical. Qual é a grande função psicológica dele? É o grande prazer oriundo do universo. Então, esse plexo, né, por isso que ele é chamado solar, é porque ele tem uma apresentação para o clarividente de um sol, mas também porque ele capta a energia do universo. Então, a grande função desse chakra é a captação. Vocês viram que os outros dois era a harmonização e canalização para o corpo físico da energia. Esse daqui já é a de captar a energia do universo, que vai gerar bem-estar, prazer, que ele vai conduzir na corrente de energia para funcionar. Aqui é uma Bíblia, acho que não dá para ver um crucifixo aqui. Então, ele é muito importante nos relacionamentos, porque ele regula a vida emocional. O indivíduo se entende no lugar certo onde ele está, ele vai ter mais facilmente aceitação, e isso vai proporcionar a ele a espiritualizar-se, né? Então, ele vai começar a desenvolver uma sabedoria aberta para o universo e vai entender a presença de Deus em todas as coisas. É uma aceitação genuína. Uma vez eu me lembro que eu era adolescente e eu estava falando de Deus de uma maneira tão tranquila que um colega do colégio me perguntou assim: "Você já viu Deus?" Fiquei assim. Nunca ninguém tinha me perguntado aquilo. Não. E por que tu fala assim com tanta certeza? Você tem certeza que ele existe? E eu disse: "Puxa, eu tenho certeza. Absoluta." Então, o que é isso? Essa certeza absoluta de dentro de mim. Isto é, a captação da energia, conseguir absorver essa energia oriunda do universo, porque todos nós somos deuses, né? É só a conexão, a gente saber que a gente tem o receptor e captar, e fechar. E é isso que esse chakra faz, né? Ele capta e liga a tomadinha do que a gente tem dentro da gente. Então, foi isso que eu falei para esse colega. Eu nunca me esqueci, porque de vez em quando isso me volta. Eu disse: é verdade, de onde é que vem essa certeza que eu tenho? Ninguém nunca me falou, a gente não aprende, a gente nasce porque a gente traz na bagagem espiritual, né? Então, são vivências anteriores que me permitiram progredir, e hoje, nesta vivência, eu já estar tranquila quanto a essa conexão, né? E que a gente tem que buscar, porque é isso que nos dá realmente a certeza da vida espiritual. Quando o centro A, né, que é o gástrico, está aberto, então existe uma harmonia emocional, é o umbigo etérico, né, como eles chamam, umbilical. Existe o plexo solar, ele é a energia que une o indivíduo ao universo e que une dois seres muito intimamente, como, por exemplo, o amor entre pais e filhos, né? Quanto mais forte for a relação, mais numerosos e grossos serão essas linhas, esses cordões de energia que fazem com que aquele indivíduo fique unido ao outro. E essa união é tão grande, né? A natureza dos cordões da sua primeira família se repetirá nas relações seguintes. Então, isso a gente leva para o mundo espiritual. E a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, a minha irmã caçula, ela tem uma afinidade muito grande comigo. A gente tem essa afinidade. Muitas vezes,
eu estou pensando nela, preocupada, de uma maneira muito intensa aquele pensamento. Daqui um pouquinho toca o telefone, é ela. Então, esta sintonia, que na verdade é uma telepatia, e que a gente pode usar, se a gente começar a treinar, a gente começa a ter mesmo, né? A gente não se dá conta ainda, mas às vezes a gente percebe que tem uma coisa engraçada, né? Mas não é. É a comunicação através da mente, quando a gente tem uma sintonia, quando tem essa relação muito forte. Então, esse chakra, ele também controla essas relações de afeto, de emoção. Então, é através dele que se fortalece a relação entre os seres de uma forma positiva e perene. A gente vai levar para a vida espiritual. A verdadeira família é a espiritual, né? Dos afins. Então, infelizmente, quando ele está fechado, ele vai obstruir os sentimentos. O indivíduo tem medo de sofrer, inclusive, há a situação de desconectar o coração da sexualidade. Ele não conecta, né? O sexo é para dar o prazer físico e ele não sente o afeto porque ele não quer sentir. Que a gente sabe que isso a razão não controla, né? A emoção fica presa e vai aparecer de uma forma aberrante em algum momento da vida. A parte posterior, que é os 3B, que trabalham em conjunto, é a intenção quanto à saúde física, né? Amor, cuidado com a saúde, centro de cura, cura espiritual, plexo solar, a busca de ajuda para ter uma vida mais saudável. E o quarto chakra, então, é o chakra cardíaco, onde há uma harmonia. A grande função do cardíaco é unir a vontade ao coração, o amor e a confiança. Então, aí está representado essas emoções mais superiores, né? Amor e confiança, que é a fé, é, então, regulado por esse chakra. Então, vocês veem que, na verdade, todos fazem um pouquinho do que o outro faz, mas um tem mais competência para regular aquele tipo de controle da energia que a gente tem rodando através da gente, né? Do nosso corpo espiritual. Se existe mais vontade do que amor, vai ter primitivo, infantil, egocentrismo, amor possessivo, né? No entanto, se tiver mais amor do que vontade, todas as situações que a gente estiver enfrentando, a gente vai conseguir amar de forma genuína, tranquila, na entrega, né? Então, quando existe a união, né, e esse chakra está proporcionando o amor, vai haver, então, um fortalecimento maior, ajudando o plexo solar, né? E fazendo com que esses indivíduos fiquem realmente muito harmonizados. A gente vê muito isso, alguns exemplos de famílias, de pai e mãe, que têm um filho com algum problema de saúde, já nasce com um problema de saúde. E você vê, né, que aquele pai, aquela mãe, você vê o carinho, o cuidado que eles têm com aquela criança. E eles se dão tão bem, parece que um lê o pensamento do outro. Isto o que é? Isto são seres, são duas pessoas que aceitaram aquele compromisso naquela vivência encarnatória de cuidar de um outro que eles amam. Então, na verdade, é um amor tão intenso, né, que aquilo para eles não é sacrifício, não é dor, é amor. E a gente vê isso. E é muito, muito bonito de ver, porque a gente diz assim, puxa, eu sou tão pequenininho, né, eu ainda não estou conseguindo fazer isso. É preciso realmente estar muito envolvido, com muito amor, para aceitar um desafio. Porque quando a gente está na carne, é mais difícil.
né? Fora da carne, a gente é livre, aceita tudo. Na hora que está aqui, se quebra um osso, já está reclamando, né? Então, quando o indivíduo tem essa energia bem resolvida, de uma forma de abrir no sentido horário, ele consegue, então, através desse amor cronicamente circulando, enfrentar suas dificuldades com os relacionamentos, né? Porém, se isso não está funcionando, ele a mesma coisa do gástrico, né? É um indivíduo egoísta, não consegue amar, não consegue ver as necessidades do outro. Atitudes que temos no mundo físico, né? A vontade, é a coragem, de novo, a relação com Deus. Toda a energia do cosmos, ela vem com Deus junto. Porque Deus está em todas as coisas vivas, né? Então, essa relação com o outro é uma relação com Deus. É que nós ainda estamos muito presos de um modelo de relacionamento, né? O amigo, o irmão, o parente, o pai, a avó, o filho, o neto, o professor, chefe. Então, a gente vive muito por esses modelos. A partir do momento que a gente vai progredindo espiritualmente, essa capacidade de amar, ela rompe essas barreiras. Tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, no livro Amor, né, que foi o Robson Pinheiro que psicografou, que ela diz assim, depois que ela desencarnou, ela diz que ela estava cuidando de uma pessoa, um homem muito machucado, que estava largado, abandonado. Ela foi, acolheu, chamou para ajudar, para levar para o lugar que elas estavam. E ele perguntou para ela, tu me conheces? E ela disse, não. E por que tu está fazendo isso por mim? E ela disse, por amor. E é a cara dela, né? Então, a partir do momento que o indivíduo rompe esses modelos de amor, ele ama a todos. E é isso que Jesus nos ensinou, para que a gente vá treinando. Treinando em casa, né? Com a família, com os vizinhos, com os próximos, que estão mais próximos, até que um dia a gente consiga chegar a esse nível de evolução em que a gente consegue fazer por qualquer um, sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, através da vontade e do amor, o indivíduo vai ter a vontade divina, né? Que é a sua vontade e a vontade de Deus. No entanto, se ele está fechado, ele não consegue esse tipo de crença. Ele acha que não existe Deus, ele é inseguro, o universo é hostil, quando morrer não tem nada, né? Então, são indivíduos que não permitem que esta energia cicle e faça essa harmonia com a vontade, com o desejo de viver, que está aí, lá o primeiro chakra também, né? Forçando para o indivíduo gostar de viver. O quinto chakra, que tem a cor azul, céu, é o laríngeo. E é a responsabilidade pelas necessidades pessoais. Essa é a grande função do chakra laríngeo. É o que você tem com você mesmo. Então, aí tem que estar o estímulo para que você se cuide, né? Cuide da sua saúde. Aí tem o instinto de sobrevivência, né? A criança que quer se amamenta. Quando o indivíduo atinge a maturidade, né? Ele vai, então, satisfazer as suas necessidades, aceitar o que é destinado sem revolta, procurando criatividade para vencer as dificuldades, não projeta nos outros, ele assume para ele os desafios que são dele, né? Então, é através do chakra laríngeo que a gente tem essa coordenação dessas funções psicológicas.
Quando ele está aberto, então o indivíduo é um indivíduo confiante nele mesmo, autoestima e na providência. Ele não tem medo. Ele sabe que existe Deus. É claro que ele sabe que ele também tem que fazer a parte dele, mas ele tem a segurança, a fé. Então, isso traz saúde física, mental e espiritual. E é o chakra laríngeo que regula. Quando esse chakra está fechado, o indivíduo é pessimista, expectativa negativa, né? Nada vai dar certo. E vocês sabem que, na área da saúde, a gente vê esses indivíduos, a gente identifica. A pessoa que gosta de si próprio, que se cuida, que tem esse chakra ciclando aberto, ela vai no médico quando ela sente alguma coisa diferente. O médico manda fazer exame, ela faz. Ela volta para levar. O médico explica, dá o tratamento, ela faz. E o tratamento funciona. O indivíduo que tem isso fechado, primeiro, ele já chega tarde. Ele nega até o fim que ele está doente. Só quando ele não aguenta mais, a família leva para o médico. No médico, ele nega. Né? Não tenho problema, não tenho nada. Não faz exame, sempre alguém da família puxando aquele indivíduo. Quando finalmente ele consegue fazer um tratamento, eu vou dizer para vocês que na prática médica a gente vê isso. O tratamento não funciona, a pessoa tem um monte de par-efeito. Tu dá o remédio para ela, ela diz assim, esse remédio já usei e me deu dor de barriga. Tá. Não, vamos tentar, quem sabe dessa vez. Não vou tomar. Aí vamos usar esse. Esse aí eu já conheço, eu vi na televisão que ele faz mal. E assim ele fica criando, né, motivos para não se tratar, para não se ver bem, para não reconquistar a saúde dele. Ele não consegue a primeira etapa, que é a etapa de reconhecer a sua necessidade. Então, são pessoas que a família passa muito trabalho, né? E, às vezes, paga junto a consequência do indivíduo que não fez o que tinha que fazer. E a classe da saúde, seja qual for o profissional, tem muito mais dificuldade de ajudar o indivíduo. E a gente não pode nem dizer assim, desta maneira. Né? A gente tem que tentar orientar a família para que use outros recursos para que o indivíduo possa abrir esse chakra e se ajudar, se querer bem. Né? Geralmente existe uma alternância. Isso não é anormal, pode haver essa alternância. O chakra profissional também está no laríngeo, porque é autoestima, né? A participação da profissão, o impulso de criar, também é o laríngeo. Quando ele está aberto, o indivíduo trabalha com prazer, ele se satisfaz, é bem-sucedido, traça metas, ele se entende os seus sentimentos íntimos, ele percebe e ele tenta se adaptar, se adequar àquele ambiente. Né? Então, isso também é função do chakra laríngeo. Porém, se ele está fechado, o que acontece com o indivíduo? É medroso, mal-sucedido, insatisfeito. Geralmente são pessoas que não arriscam. Elas ficam paralisadas, né? Tem muito orgulho, se vitimiza, não evita contatos, né? Não participa do grupo, tem uma rejeição própria e ela transfere isso para os outros. Aí diz que é o outro que não gosta, na verdade, é ela que não se expõe. E sempre diz, né? Nunca me deram oportunidade para eu mostrar o meu talento. Então, a culpa é do chefe, né? Que não gosta dele, mas ele não saiu dali, ele não buscou outro lugar que tivesse um chefe que gostasse dele. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Qualquer indivíduo que se apresenta como vítima, de uma maneira muito forte, muitas vezes é um indivíduo que tem esse perfil, que ele tem esse chakra laríngeo bloqueado, fechado. Ele vai ter que conseguir, de alguma maneira, abrir para poder deixar essa energia ciclar. Né? O sexto, então, é o frontal. Esse aí vocês veem que a gente vai aumentando o número, vai subindo na localização da coluna vertebral.
e vai aumentando o número de folhinhas, de pétalas do chakra, e vai aprimorando a função mental e espiritual. O centro, ou chakra frontal, ele é o centro responsável por compreender os conceitos mentais. Realidade, universo. Então, ele tem essa função. Ele já está aqui, né, o terceiro olho, para poder captar essas informações. Então, é como ele vê o mundo e como há uma resposta, como essa resposta é dada a ele pelo mundo, da maneira como ele se comporta, né? Se esse chakra está fechado, o indivíduo é confuso. Ele sempre acha que o mundo está errado, não é ele. Às vezes, ele até tem ideias criativas, mas ele esconde, ele acha que não vai dar certo, ele não fala para ninguém. É um indivíduo que está sempre cansado, né, indisposto, que até faz, mas com muito estímulo, e que nunca está satisfeito com o que faz, nunca é o suficiente. Então, é um centro de proteção mental, né? de lucidez. O chakra frontal é o chakra da lucidez, que permite que o indivíduo enxergue de forma o mais próximo da realidade, para ele se adaptar, para ele criar, né, as defesas desses desafios que vão surgir na sua vida. E ele vai também ser estimulado para ter atitudes. Então, no seu dia a dia, na família, e ele vai servir de exemplo, né? Vai servir de exemplo e vai ser também um impulsionador. A gente vê que tem pessoas assim, natas, né? Que quando ela chega, os que não gostam de trabalhar dizem, ih, chegou, né? Já se escondem. Porque ela bota todo mundo para fazer alguma coisa. É aqueles, geralmente, que ocupam posições de líder, né? Para poder também ter o controle das forças do universo, né? Então, ele tem a lucidez, ele enxerga melhor, ele enxerga o potencial de cada um, ele consegue fazer com que uma equipe trabalhe e dê um rendimento, cada um fazendo o que é capaz de fazer. Então, é esse chakra mais aberto e desenvolvido. Porém, quando o indivíduo tem esse chakra fechado, ele tem muita dificuldade. Ele é um indivíduo muito difícil de conviver. Ele é frustrado, né? Ele projeta demais no mundo, nos outros e no mundo. Ele é impaciente, ele é irresponsável. É uma pessoa muito difícil de conviver, né? Então, porque quanto mais energia aquele chakra tem a capacidade de absorver, e o sexto, que é o frontal, e o coronário, o sétimo, esses dois chakras são os que mais capacidade têm de absorver energia cósmica. Então, a pessoa que tem o frontal bloqueado, esse indivíduo é muito sofrido. Ele não tem compensações, porque o chakra frontal e o coronário são os mais importantes, né? Então, é uma pessoa que realmente precisa de muita ajuda e geralmente não aceitam. São pessoas muito pessimistas e, às vezes, suicidas, né? Se o tratamento é corrigir o sentido do chakra, ao invés de girar anti-horário, girar horário, usar a manivela. Como é que se faz isso? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, quando tem muito fechado, é o indivíduo que vai usar a criatividade para o mal. Esse é o perigoso, é o psicopata, né? Antes, ele tenha só aquela fase inicial de não se adaptar ao universo, reclamar. Quando ele tem a vontade de expressar a sua energia negativa, é que traz problema para a comunidade. São indivíduos inteligentes, criativos e que não têm culpa. Eles não sentem culpa. Eles não acham que estão errados.
né? Então se tornam criminosos. E aí, quando vai fazer uma avaliação psicológica, se vê que o indivíduo realmente ele acredita que ele fez o certo, né? Então, são pessoas com perturbações muito graves que captam a energia negativa e não a energia positiva. E, por último, então, o 7º chakra, que tem a cor violeta, é o centro coronário, que fica no topo da cabeça, né? E que é o da conexão com a espiritualidade. Esse chakra tem a função de fazer a integração físico, mental, emocional e espiritual. Dá essa harmonia, né? Por esse chakra é que a gente se comunica com a espiritualidade nas funções da mediunidade, através do chakra coronário. Nós temos a glândula pineal, né, que está conectada com esse chakra e que que absorve as emanações, né, as ondas de energia do mundo espiritual e se faz a comunicação mediúnica. Quando ele está aberto, então, é um indivíduo que consegue ter uma transcendência, sentimentos de paz, tem a espiritualidade dele bem resolvida e dá sentido e propósito à vida. A pessoa que está convicta, né, que está segura e que, através do seu exemplo, do seu modelo de comportamento, é que ela vai passar para o outro. Não é aquele que discursa, ele faz. E ele convence o outro pela sua atitude, não pelo que ele fala. Então, é um indivíduo que está realmente em harmonia com a espiritualidade. Porém, se está fechado, ele não tem sentimento cósmico, ele não tem crença, e o universo, para ele, é resultado de uma explosão, de uma estrela, né? E a sorte é que ele nasceu bem, ele está feliz, se o outro não nasceu bem, azar do outro, é azar, né? Então, o indivíduo não consegue nem conversar sobre esse assunto, porque ele está realmente prisioneiro daquela realidade que ele criou e acredita. E o pior é que os afins se acham, né? E aí eles fazem comunidades. Mas os que têm o lado bom também se acham e fazem comunidades, como a gente está aqui agora, tentando entender o nosso comportamento diante do universo. Como é, agora que eu vou trazer para vocês o lado bom da história, a parte boa. Como é que a gente ativa? Como é que a gente pode abrir, girar no sentido horário? Quais são os recursos? A oração. A oração é um recurso fantástico. Os métodos de radioimagem, de ressonância funcional, já conseguem mostrar de forma científica que o indivíduo, quando está em oração, em meditação, fazendo algum tipo de tratamento de relaxamento e bem-estar, ele ativa no cérebro locais que são responsáveis pelo bem-estar. Então, isso não é um efeito placebo, né? Não é psicológico, é real. E por quê? Porque, neste momento, a gente abre o nosso chakra coronário, a oração tem um poder imenso de abrir o chakra. Por isso que eu digo, vale a pena rezar, né? Eu digo muito isso no meu trabalho, porque às vezes a gente tem umas dificuldades, e eu sempre digo, vamos rezar. Vamos rezar, vamos rezar. Eles ficam me olhando assim, né? E aí, quando dá certo, viu como vale a pena rezar? Né? Tem que rezar. Então, mas rezar com vontade, com fé, com crença. A terapia espiritual também abre os chakras, né? O passe, a água fluida, tanto a oração do paciente como a oração intercessória, que é o momento de passes, preces e radiações, né? Nas preces e radiações, a gente faz isso. É oração intercessória, coloca o nome da pessoa e ora por ele. E isso a ciência já está provando que funciona.
Já tem trabalhos mostrando resultados com prece intercessória, porque não é exclusivo da doutrina espírita. Praticamente todas as correntes religiosas têm esse momento de oração. E uma oração fervorosa, ela emana ondas mentais que alcançam, fazem sintonia com a espiritualidade superior. E isso, então, atrai e permite a espiritualidade a nos ajudar. Porque o pessoal diz assim, meu anjo da guarda não gosta de mim. Tudo dá errado. Não, ele gosta e está do teu lado. Só que tu não escuta. Ele praticamente te sacode e tu não escuta. Se você, em algum momento, conseguir escutar, você vai aproveitar a orientação que ele está te dando. Então, aqui são os anjos, né, que estão do nosso lado. O doutor Bezerra de Menezes, como vários outros mentores, né, aqui uma homenagem por ser o nosso patrono da medicina espírita, ele recomenda, assim como a Joana de Ângeles, né, o autoconhecimento, a autoeducação, autoaceitação para promover transformação, e aí sim chegar à cura, porque a cura é espiritual, não é física. A partir do momento que você promove essas energias, ciclando de uma maneira positiva, você vai atuar no corpo físico mais adiante. Né? É que a gente só consegue fazer o ruim. Você está com um aumento de estresse, aí tem taquicardia, tem dor de estômago, dor no corpo. O que é isso? É estresse. O que é o estresse? É a energia negativa apreendida e presa no corpo físico. Por que a gente não faz o contrário? Por que a gente não frequenta lugares que vão nos dar energia positiva para que a gente se sinta bem? Então, é isso que já está provado e que a gente tem que buscar. E, para isso, a gente tem que ter o pensamento sempre ligado, né, no orai e vigiai. Né? Porque é isso que Jesus nos disse. Tua fé te salvou, orai e vigiai. Vós sois deuses. Né? Obrigada pela paciência de vocês e eu estou, então, para as perguntas. Gostaria de encaminhar aqui da mesa a primeira questão, doutora Tatiana. Talvez pudesse comentar um pouquinho sobre da relação do chakra com algumas glândulas, né, com o funcionamento endócrino. Uma das principais glândulas, ou o sistema endócrino que coordena todo o organismo é o hipotálamo, né, o sistema hipotálamo-hipofisário. Como é que é essa relação com os chakras e a função dessa glândula para o organismo? Obrigada, Paulo. Realmente, a gente não tem condição de falar todo, mas é na hora das perguntas que a gente tem essa oportunidade. O chakra coronário está bem relacionado à glândula pineal. Isso está já bem definido e esclarecido. E a glândula pineal tem essa função, que a medicina ainda não consegue identificar de uma forma que eles aceitem, mas a gente sabe que é a glândula da mediunidade, da vida espiritual. A outra glândula muito importante, aliás, a região do cérebro muito importante é o hipotálamo, onde está a hipófise, né? Ou também chamada de pituitária, que é uma glândula também muito importante. Ela controla todas as outras glândulas. Quem está intimamente afinado com a glândula pituitária e hipotálamo é o chakra frontal. Então, para vocês verem como quanto mais ascende, né, a sede da energia, do centro de força, mais importante é o papel daquele centro de força, daquele chakra, no controle da vida do indivíduo. Então, o chakra frontal está relacionado com o hipotálamo, e que vai controlar a tireoide, hormônios sexuais, do crescimento, de tudo. Né? Ele é o controlador dos outros. Eu vou encaminhar, então, algumas questões.
Eu vou encaminhar algumas questões que estão vindo, doutora Tatiana, esperando não lhe colocar numa situação de maior dificuldade, porque certamente algumas questões são de difícil explicação, né? E nós temos um conhecimento, de certa forma, limitado sobre esses aspectos, né? Mas é uma questão que vem aqui, né? Qual a relação do alcoolismo com chakras, ou que associação se possa fazer em torno disso? Bom, como eu falei, então, o chakra coronário é o mais importante, né? E o frontal. Então, o que acontece na pessoa que tem qualquer tipo de dependência, né? Química, sexual, que a gente hoje sabe que existem vários tipos de compulsões, né? O indivíduo que tenha o vício, ele fica com dependência de fazer aquela atividade, seja pelo álcool, pelo cigarro, por droga, por sexo, por compra, são aberrações. Esse indivíduo, ele tem o chakra coronário e o frontal fechados. E por quê? Pela obsessão, pelos obsessores. São situações de muita... Não temos dúvida hoje de que esse tipo de situação emocional, que são doenças psiquiátricas, né, bem definidas, elas têm um componente obsessor associado sempre. Então, o que é que o obsessor faz? Ele bloqueia o coronário e o frontal. É a primeira coisa que um obsessor que tem a finalidade realmente de prejudicar o indivíduo. Que uma obsessão fugaz e oportunista não chega a tanto, né? Por exemplo, estou passando pelo shopping e tem uma placa bem grande, liquidação. Ai! Aí eu me dou conta, obsessor, vamos embora, saio dali, né? Então, o que acontece? O obsessor, ele quer prejudicar, então ele bloqueia, o chakra coronário e o frontal ficam prejudicados, o indivíduo não tem a força, ele não consegue orar, ele não consegue suplicar, ele não consegue pedir ajuda, porque o coronário está fechado. Por que o tratamento com passe, desobsessão, o tratamento espiritual ajuda? Porque ele consegue remover o indivíduo, né, obsessor, e faz com que a pessoa busque um tipo de tratamento para não acontecer aquilo de novo, né? Essa é a resposta. Nós temos um número muito grande de questões, né? Vamos tentar reunir algumas que tenham... Tem várias perguntas que são parecidas. Tem duas questões relacionadas a como fica a questão do chakra quando é retirado um órgão, como o útero, os ovários, né? Podemos estender para a glândula tireoide. Como é que fica esse processo? Então, assim, a gente tem que entender que o corpo físico, ele é o final e ele é o executor, ele não é o principal. Quem é mais importante é o chakra. É o centro de força. Então, mesmo que eu não tenha mais útero, ovário, tireoide, não tem importância. A minha energia está saudável, porque o meu centro de força está preservado. Porque não é uma função fisiológica, né? O meu chakra genésico, ele não é para produzir testosterona e estrógeno. Ele é para harmonizar. Essa aula que eu preparei, ela foi um pouco mais didática, mas vocês perceberam que eu fiz questão de mostrar que cada centro de força, ele é um controlador da energia. E a energia sexual é energia de vida. Então, pode não ter testículo, pode não ter ovário, isso não tem importância. O importante é a energia, o chakra estar ativado. O chakra não precisa do órgão físico para se expressar. É o contrário. O órgão físico que precisa da energia. Muitas vezes alguns órgãos não funcionam porque a energia não está chegando a ele, né? Então, não há absolutamente nenhum problema de qualquer extração de algum órgão e prejudique o chakra, não. Absolutamente. Claro que o corpo físico vai precisar da reposição hormonal, mas aí é no corpo físico, aí é o médico que tem que atuar, né? Existem algumas questões sobre a ativação dos chakras, né? Então, se questiona se a imposição das mãos
o passe, né? Pode ativar os chakras, outras formas de imposição das mãos. Se as homeopatias podem ativar os chakras e como é que a respiração, a melhoria dos processos de respiração, de relaxamento, podem ativar ou melhorar o funcionamento dos centros de força. Exatamente. São os tratamentos de energia é que conseguem atuar no chakra, né? Porque o chakra é um centro de energia. Se tem um centro que não está funcionando bem, né? Você está com um problema de rede elétrica na sua casa, você chama o eletricista, ele corrige, volta a funcionar. Então, o tratamento tem que ser através da energia. Quais são os tratamentos que conseguem atuar no corpo energético do ser humano? Passe, água, a fluidoterapia. Né? A fluidoterapia, que é através do passe, da imposição das mãos, a água fluidificada. Né? Isso é fluidoterapia. As técnicas de meditação e relaxamento, elas precisam ser bem executadas para conseguirem alcançar o objetivo delas, que é modificar a energia mental. Hoje já existe, de uma forma mais, como é que se diz, divulgada, uma técnica psiquiátrica, né, que chama mindfulness. E eu digo que o mindfulness nada mais é do que a meditação com o nome dos americanos, né? O americano, como sempre, científico, mais do que místico, eles foram estudar a meditação, eles verificaram que funcionava e foram ver por quê. E aí observaram que era através do controle da mente que você consegue entrar na energia e colocar todo o seu corpo em harmonia. Então, as técnicas de mindfulness são técnicas de relaxamento, de controle mental, de meditação. É preciso uma orientação para se executar com exatidão, né? Não adianta ficar com a mente pensando o que está fazendo. A respiração é um dos recursos de relaxamento. Existem vários, né? Então, a yoga, né? Tai Chi Chuan, qualquer recurso que a mente vai ser tratada com a energia para abrir os chakras, vai funcionar. Então, como é que funcionam essas técnicas? Agindo na energia. A homeopatia é tratamento de energia. Floral é tratamento de energia. Não é químico, não é no corpo. Então, esses funcionam na energia. Mas é claro que, às vezes, o corpo tem que ser tratado simultaneamente, né? Acho que temos um tempinho ainda. Poder fazer alguns comentários sobre a relação do assunto do tema de hoje com o câncer e com a depressão. Com as doenças psiquiátricas, principalmente, porque a gente observa uma relação bem evidente, né? Que eu mostrei para vocês os sintomas, como é que o indivíduo se apresenta quando ele está com alguns chakras bloqueados. Então, é um quadro clínico, físico, né? Tristeza, desânimo, né? Se isola, não tem vontade de participar, não tem vontade de se relacionar. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o corpo físico é o final da história. Tá? Quando o indivíduo já tem a doença no corpo expressa na célula física, já adoeceu antes disso a energia e o perispírito. Né? Então, quem é perturbado inicialmente é a energia. Por isso que muitas doenças podem ser prevenidas. O indivíduo não chega a desenvolver, ou, se teve, a doença estaciona ou tem um melhor curso, né, evolutivo. Mas a doença verdadeira é a da energia, é do espírito. E aí é que vai ter capacidade, força suficiente para agredir, marcar o perispírito. E vocês sabem que para cada célula do perispírito tem uma célula do corpo físico. Então, se a célula do perispírito do meu coração
é marcada por aquela energia intensa, a minha célula do miocárdio também vai sofrer, né? Então, praticamente todas as doenças, sejam psíquicas, cânceres, qualquer doença, né? Ela tem um componente energético. Por isso que o correto é tratar o corpo físico e tratar o espírito. Isso é o que está correto. Um não substitui o outro. Não adianta só tratamento de energia quando já tem lesão no corpo físico. Não vai reparar. Você tem que tratar o físico. O tratamento de energia vai te ajudar a tratar a causa. Então, precisa dos dois. Não se enganem, eu já ouvi alguns palestrantes dizendo que não, que se você for tomar passe e rezar, você vai curar o câncer. Não é assim. Quando chega no corpo físico, já tem lesão, precisa ser tratado os métodos que conseguem tratar o corpo físico. Mas é o momento para o indivíduo se dar conta o que causou aquilo ali. E aí ele vai tentar tratar a causa, que é a perturbação de energia. Então, os chakras nada mais são do que centros de força de energia. E a energia que a gente está falando muito aqui, na verdade, é energia espiritual, né? A energia cósmica universal. Então, a gente precisa tratar o corpo físico para que o espírito esteja bem e vice-versa, né? Existe uma técnica que eu não falei aqui, que é o reiki. O reiki também é um atendimento de força, de energia, né? Atua principalmente nos chakras, né? E que também ajuda. Mas vocês têm que entender a diferença. Uma coisa é o espírito, o perispírito, outra coisa é o corpo físico. Um tratamento não substitui o outro. Tem que fazer os dois simultaneamente. Aí você vai conseguir. Por quê? Porque através do tratamento de energia, você vai conseguir mudar o seu pensamento. Se você fizer tudo isso e não mudar o seu pensamento, vai acontecer tudo de novo. Porque é você que controla a sua energia. Não é de fora para dentro, né? É as crenças que o indivíduo tem, a fé, a confiança, o auto-amor. E tentar buscar ajuda. Porque a psicoterapia nada mais é do que um tratamento de energia, fazendo com que o indivíduo se liberte de conceitos equivocados, que ele melhore sua autoestima. A psicoterapia ela é muito importante em situações que o indivíduo está com muita dificuldade de se libertar de pensamentos e de comportamentos equivocados. Então, hoje, a gente tem à disposição recursos terapêuticos maravilhosos para que as pessoas queiram se ficar bem. Mas, por incrível que pareça, existe a situação do indivíduo que não quer ficar bem. E esse é que vai realmente adoecer e com muito pouca ajuda, né? Muito bem. Esgotado o nosso tempo, nós vamos encaminhando a finalização aqui da nossa mesa, agradecendo mais uma vez, com todo carinho, né, a presença da doutora Tatiana, que nos abrilhantou, né, com seu estudo, com seu conhecimento, nos permitindo as reflexões dessa noite, que certamente vão ser muito úteis, né, para todos nós. Então, que os convites possam ser renovados, né, que nos próximos anos possa retornar na nossa casa, e agradecemos em nome da diretoria aqui da casa e também da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, né? A Tati, que já há tantos anos tem participado, já desde o início da nossa associação, foi uma das primeiras membros, né? Que começou lá há mais de 10 anos atrás, levando para a universidade, levando para as casas espíritas essa conexão entre a medicina, entre a ciência e a espiritualidade, e tem feito isso com tanta competência, com tanto carinho. Então, muito obrigado por tudo, Tati. E agradecer a vocês pelos quilos, pelos alimentos que têm sido trazidos, né? Desta feita vai ser direcionado ao Hospital Espírita de Porto Alegre, né? E aproveitando para convidá-los para o mês que vem, no segundo sábado do mês de setembro, dia 12 de setembro, vamos ter aqui a presença da doutora Anaí Fonseca, que é médica psiquiatra, que vai discorrer sobre o tema o inconsciente coletivo, uma conexão para a compreensão da mente espiritual. Então, estão todos já previamente convidados. Pedir para o nosso irmão Bock fazer a prece de encerramento.
Então, já irmanados nesses sentimentos de aprendizado que aqui tivemos, nós vamos dizer: obrigado, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade de aprendizado que tivemos aqui hoje e que possamos trazer para o nosso espírito os entendimentos daquilo que foi dito aqui, para que possamos separar o que é físico do que é o espiritual e possamos também evoluir nesses dois campos, Senhor, sempre ungidos pela Tua boa vontade, pela Tua misericórdia, procurando sempre caminhar no bem, na evolução espiritual que nós todos temos que aprender. Muito obrigado e que assim seja.